E aí, gente querida do Jornada do Evangelho, aqui quem fala é seu irmão Evandro Moretti. Eu estou enviando para vocês mais um vídeo do projeto, tá? E aqui eu estou comentando o porquê não é obrigatório os dízimos. Se alguém quiser dar 10% do que ganha para uma causa, aí é decisão da pessoa. Mas não vale mais para o nosso tempo, para o tempo da igreja, a obrigatoriedade do dízimo. E as denominações que insistem e ensinam isso estão mentindo para as pessoas, tá bom? Então desfrute deste ensinamento, esse vídeo é muito importante e que Deus abençoe a todos. Olá, gente, graça e paz a todos. Bom, bastante gente tem chegado até mim e dito o seguinte: olha, eu ouvi a seguinte pregação: se você não der o dízimo, você é ladrão. Olha, se você não der o dízimo, você está amaldiçoado. Olha, se você não der o dízimo, você está sujeito a um demônio chamado devorador. Então eu estou fazendo esse vídeo com base bíblica para dizer a esses pregadores, ensinadores, pastores, o que quer que seja, que vocês não deveriam estar ensinando essas coisas. E veja esse vídeo e volte atrás. O Evangelho muitas vezes nos conduz ao arrependimento, a deixarmos de fazer coisas que estamos fazendo ignorantemente da forma errada. Então, eu peço que você assista esse vídeo. Alguém vai perguntar: você é contra o dízimo? Eu digo não, desde que seja voluntário, tá? Se 10%, 10%, mas também se 5%, 5%, se 50%, 50%, etc. Que essa voluntariedade não se prenda a uma porcentagem, mas no amor por causas justas. Então, é isso. Quem é do Evangelho tem consciência e por isso contribui. Mas quando as pessoas são ensinadas erradas, elas darão um dízimo ou por medo, ou por ganância, ou por culpa. Então, por medo, acham que se não derem o dízimo serão amaldiçoadas. E não. Ali em Gálatas capítulo 3, versículo 3 está escrito que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Algumas pessoas darão um dízimo por ganância. Acham que o dízimo é uma forma de barganhar com Deus. Mas não há nada que possamos dar para Deus antes dele. Ali em Romanos capítulo 11, versículo 35, está escrito assim: olha, quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que dele recebesse? Tá? Então, não há nada que possamos dar a Deus para que em troca ele nos dê alguma coisa. Tá? Não há barganhas com Deus. E aqueles que dizimam, acabam dizimando por culpa. Tá? Acham que, como não andaram dando o dízimo, agora estão devendo muito para Deus. Eu quero dizer para você que não, você não deve para Deus. Jesus pagou a nossa dívida lá na cruz. Depois você leia Colossenses capítulo 2, versículo 14, tá bom? A dívida que pesava contra nós foi rasgada lá na cruz. Então esse vídeo serve também para que suas motivações sejam corretas ao contribuir. Vamos lá. Eu disse no início sobre o que tem se dito por aí, sobre os dízimos, de que quem não dá é ladrão, quem não dá vai ser amaldiçoado, quem não dá vai ser pego pelo devorador. Que texto esse pessoal aí tem usado? Bom, eles usam Malaquias, capítulo 3, do versículo 8 ao 10. O que está escrito lá? Vamos ler. Malaquias, capítulo 3, versículo 8 ao 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos.
Bom, esse é o texto que o pessoal anda usando por aí. O primeiro ponto que a gente precisa salientar aqui, tá? Esse dízimo era mantimento. Esse dízimo não era dinheiro, era mantimento. Isso está no versículo 10, tá? Para que haja mantimento na minha casa. E por quê? Porque se o povo não dizimasse, os levitas não comiam. Quem eram os levitas? Levita não é esse pessoal que toca na igreja, que hoje tem se dito por aí, não. Os levitas eram uma das 12 tribos de Israel. Só que essa tribo não tinha um ponto geográfico, não tinha uma herança geográfica, eles não tinham terra, tá? Então a herança dos levitas era cuidar das coisas espirituais, da manutenção do templo, tá? De carregar os utensílios do tabernáculo, a arca da aliança e por aí vai. Isso está escrito lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 9 e em Deuteronômio capítulo 18, versículo 1. Eles deveriam então, por não terem herança, ser mantidos pelas outras 11 tribos. Então, as 11 tribos recolhiam mantimentos, dízimos, ofertas, para cuidar dos seus irmãos, os levitas, que também eram trabalhadores e precisavam comer. Trabalhavam no templo, trabalhavam com as coisas que eram espirituais, mas, como todo ser humano, precisavam de alimento. Então, esses eram os levitas. Eles precisavam ser mantidos. Então, detalhe, Deus não estava pedindo dinheiro. Deus estava preocupado com seres humanos. Se não houvesse dízimo, eles morreriam de fome. Tá? Esse é o primeiro ponto. Deus estava se preocupando com o próximo. O segundo ponto é que essas pessoas que gostam tanto de falar do dízimo usando o Antigo Testamento, então por que não cumprem a ordem de a cada 3 anos darem o dízimo ao órfão, à viúva e ao estrangeiro? Ora, se utilizam de Malaquias 3, do 8 ao 10, por que também não observam as outras formas e aplicações do dízimo? Tá? Dentro da lei haviam 3 tipos de dízimo. O anual, dado aos levitas e sacerdotes, Números capítulo 18, do versículo 21 ao 24. O anual para a festividade, Deuteronômio capítulo 14, do versículo 22 ao 27. E a cada 3 anos, ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e às viúvas, Deuteronômio capítulo 14, do versículo 28 ao 29. Porque observam o dízimo e pregam com essa vibração toda, mas não o aplicam em sua totalidade. Eu acho estranho isso. Tá bom? Terceiro ponto a salientar sobre Malaquias capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 10, é que o devorador não era um demônio, era um inseto e era um gafanhoto. É bom a gente lembrar que a nação de Israel tinha o dever e a obrigação do dízimo para com os levitas. Tá certo? Aí chega alguém e diz, olha, o dízimo é antes da lei. Evandro, não ensine isso para as pessoas. Você está impedindo que as pessoas sejam abençoadas. Elas devem continuar dando dízimo, porque o dízimo é antes da lei. Lembre-se que Abraão deu o dízimo ao Melquisedeque. Tudo bem. Ok. Se você quer falar sobre o dízimo usando a entrega do dízimo de Abraão a Melquisedeque, então complemente dizendo às pessoas que Abraão deu voluntariamente o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Diga desse jeito às pessoas. Use a palavra voluntariamente, se quer dizer que o dízimo é antes da lei. Tá? Num ato de voluntariedade, Abraão entrega o dízimo ao Melquisedeque, que era rei de justiça. Tá? É um episódio que acontece na Bíblia. Tá? E não dá uma sequência naquilo. Tá bom? Aí chega alguém e diz também, não, Jesus não aboliu o dízimo, está escrito lá em Mateus capítulo 23, versículo 23. O que está escrito lá em Mateus capítulo 23, versículo 23? Está escrito assim, ó: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade.
vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Certo? Jesus falou isso. Mas reparem, com quem Jesus estava falando? Jesus estava falando com os fariseus. O que eles estavam dizimando? Eles estavam dizimando endro, hortelã e cominho. Eram o quê? Temperos, alimentos, certo? Outra pergunta, por que Jesus não condenou a prática? Poxa, o sistema levítico ainda estava funcionando. Tinha pessoas para alimentar. Então em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus não está pedindo dinheiro. Jesus está se preocupando com o próximo. Ensinem isso às pessoas, tá? Agora é fundamental que se ensine, que se diga também, que Jesus não inaugurou a nova aliança, o Novo Testamento, em Mateus capítulo 1, tá? Jesus não inaugurou a nova aliança, o Novo Testamento, antes da cruz. A nova aliança foi inaugurada na cruz e não antes disso. Então o que isso significa? Significa que é perfeitamente normal Jesus ter falado sobre o dízimo. Ali em Gálatas capítulo 4, versículo 4, está escrito que Jesus estava sob a lei. Vamos ler? Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Viu? Jesus estava sob a lei. Jesus se circuncidou. Você precisa circuncidar? Não. Jesus, quando foi criança, foi apresentado, seus pais deram uma oferta por essa apresentação no templo. Você precisa dar oferta quando seus filhos são apresentados? Não. Quando Jesus curou os 10 leprosos, ele disse, vai e apresenta-se ao sacerdote. A gente precisa se apresentar ao sacerdote ao receber uma cura? Não. E por que isso estava acontecendo? Porque Jesus estava sob a lei. E foi assim até a cruz. Ali em João capítulo 19, versículo 30, quando Jesus dá o brado, está consumado, isso indica que a partir daquele momento estava imperando a nova aliança, a graça, o Novo Testamento. Ok? E nós? Nós estamos debaixo da lei? Não, de forma alguma. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 14, diz o seguinte, nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ali em Romanos capítulo 10, versículo 4, está escrito que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então nós não estamos debaixo de lei, tá? Então, meu querido irmão, irmã, você que crê em Jesus está na graça, querido. E como é a contribuição financeira na graça de Deus? Ora, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Percebeu que o apóstolo Paulo, tendo sido fariseu, por grande parte da sua vida, não fala em nenhuma de suas cartas sobre o dízimo? É de se pensar. Analise com cuidado, com carinho, tá bom? E como é a contribuição no Novo Testamento? Gálatas 6:6. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Ora, aquele que tem uma consciência do Evangelho sabe que precisa, que por gratidão, que por amor, vai contribuir com as pessoas, tá bom? E pregadores, falem o Evangelho, ensinem o Evangelho puro e simples, sem invencionices e sem se recorrer a textos da lei para se beneficiar, tá? Irmãos, queridos, perceberam que a causa é justa? Contribua. Ainda há muita gente séria fazendo coisas certas, tá? Mas não apenas numa igreja, porque a igreja somos nós. Mas se você perceber que um irmãozinho, que uma irmãzinha está precisando de ajuda, vai lá de forma discreta e o abençoe, o ajude. Tá certo?